Irupá. Já estamos ao vivo em facebook.com e quero agradecer, Tonho, a sua presença aqui. Seja bem-vindo ao Baú do Esporte Memórias da Cidade aqui da 104.9. Boa tarde, Andrei. Obrigado pelo convite. E é bom a gente estar ser lembrado para contar um pouco da nossa história aí do passado, que o tempo não volta mais, né? E a gente sente saudade, às vezes tu vai nos campos aí, vê a gurizada jogando e tu vê que não é mais aquela mesma coisa, né? Tonho, você... Posso te chamar de Tonho? Pode, é o meu apelido, não tem problema. Você é conhecido como Tonho, né? Você trabalha onde? Eu tenho um e-mail de pintura, André. Microempreendedor. Microempreendedor. Você pinta desde quando? Eu, na verdade, agora faz 14 anos que eu estou na lida de pintura. 14 anos. Eu estava na Agrofel, daí depois da Agrofel, daí eu fui trabalhar por conta e temos aí se virando, temos tocando a vida. Desde então está trabalhando com pinturas. Isso aí. Natural de Santo Antônio do Bom Retiro. Popular Barro Preto. Barro Preto. Então conta para mim a sua história, o que você lembra da fase lá inicial. Você tem bastante irmãos, você é de uma família muito numerosa. Quem são os teus pais? Eu venho de uma família de 12 irmãos. 6 homens, 6 mulheres. E meu pai e minha mãe já são falecidos faz bastante tempo. Uma família humilde. E naquela época o divertimento nosso era futebol. E ali eu tinha o meu irmão, dos 6, que era homem, 2 apenas não gostavam muito da bola, mas eu tinha um que se chamava Arizão. E eu me inspirei muito nele. E eu comecei a gostar e daí era bola pra cá. Tonho, minha mãe me chamava Tonho Bola. Onde é que tá o Tonho? Tá no campo jogando bola. Tá jogando bola. E fui gostando e sempre junto e não tinha outro divertimento naquela época, né, André? Era sábado, domingo, saía aqueles amistosos, tu ia junto, de caminhão, era um divertimento. Daí até que peguei uma idade e daí comecei no América. Eu tinha 16 anos. Eu joguei uma partida no segundão do América, depois me botaram já no principal de lateral esquerdo. Daí joguei no América. Da onde era o América, Tonho? Do bairro Progresso. A Ameriquinha do bairro Progresso. Então você nasceu lá em Santo Antônio. E logo vim pra cá. E a família já se mudou para a cidade. Pra cidade. E aqui você começou na Ameriquinha, chegou o Camargo agora aqui, né? O Camargo já vai organizar também as suas perguntas aí, sem dúvida ele tem muitas perguntas para fazer pro Tonho. O Ameriquinha era um time, o que você lembra do Ameriquinha dessa fase aí? Quem que eram os líderes? Aonde jogava? Como é que era o fardamento do Ameriquinha? O fardamento era um fardamento vermelho e preto. O treinador era o meu cunhado, Arnildo Verde. E ali tinha um time bom. Tinha o Bruno Adorian, tinha o Flávio, esse que trabalha no Zênio, o pastor Flávio. O cara era bom de bola. E tinha o Chuma no gol. Eu sei que era um timão. Eu ali sei que estava começando. Dali em diante eu comecei a frequentar e gostar cada vez mais e me criei jogando bola pra cá e pra lá e... O técnico não era teu cunhado na época? Era já era? O Arnildo Verde. E isso facilitou pra você conseguir um espaço no time? Não, porque logo ele saiu, ele teve um problema e teve que sair, quem assumiu foi o tio Zito. Daí o tio Zito que comandou o time. O time. Mas ali eu joguei pouco ali. Ali eu cheguei a jogar pouco. Daí no outro ano, sim, já... Onde o Ameriquinha mandava seus jogos? No estádio do Grêmio. No estádio do Grêmio. Do Grêmio. E depois dessa fase do Ameriquinha, aí você foi pra onde? Aí terminou o Ameriquinha e fundaram o São José.
São José lá no final da década de 80, né? Daí fundaram São José. São José tem 30 anos agora, né? 30 e... Tem mais de 30, 35. E o São José, então, foi fundado... 87 por aí, né? 88, Eu acho que foi essa época, 87, assim, né? Por aí, essa época. E aí o São José é criado, você veio morar na cidade, veio morar no bairro Progresso, a família ficou por ali, e aí para você ficava, na época, muito mais fácil, de repente, era você estar num time do bairro, né? Time da Vila, né? E aquela época tinha uma rivalidade grande. Hoje ainda tem, né? Mas não é tanto contra a Floresta, a vila que eu moro hoje, o bairro que eu moro hoje, né? E eu morei 25 anos na Progresso e agora eu comprei a casa lá, estou morando na Floresta. Mas ali tinha uma rivalidade muito grande. E daí eu jogava ali, jogava amor à camiseta. Que time, hein? Legal. Um time bom esse. Camargão, seu destaque, Ademir Esse era o Camargo. time. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô olhando a foto do Vila Nova aqui, já tô... Se emocionou agora. Depois eu vou falar o time aqui, porque são poucas as fotos que tem a relação dos nomes, né? Eu gosto quando a foto traz isso aqui que você trouxe, né? O nome de cada pessoa. Aí você vai identificando. E essa do Vila Nova, que daqui a pouquinho a gente vai falar nome a nome desse time aqui. Inclusive o Tonho tá aqui, né? Tá Tonho. Jovem, tá bonito, tá bonito, homem. magro, Saudade, atlético. Saudade desse tempo, né? Saudade dos meus 18, né, Tonho? Nossa, tá, mano. Mas, Tonho, boa tarde pra ti, boa tarde, Andrei, boa tarde aos ouvintes. Cheguei um pouquinho atrasado, hoje atrasei, tinha umas encomendas hoje da dona Ana. Amanhã também, e então estamos correndo na correria. Mas bom te convidar. O Tonho, eu dizia pra ele, vou te convidar. Tá, me convida que eu vou. Tô saindo da casa do chimarrão, o cara me dá um tapa nas costas. Eu olhei, não, deixa eu falar. O que tu vai fazer amanhã de meio-dia? Por quê? Não, amanhã de meio-dia nós preciso arrumar alguém pro baú do esporte. Eu vou. De primeira, não disse nem sim. Não, eu vou, pode me esperar. Então, Tonho, eu tô feliz de estar aí. E a gente contar um pouco do nosso tempo, né? Tu é mais novo que eu, né? Não muito, né? Mas era um tempo bom, né? Bom. Tu lembra do banhadinho da Dona Insulina lá? Onde é o Clube Pedroso hoje? Lembro. Do açude. Ali a gente começou, ali a gente jogava bola, né? E quanta gente boa saiu dali. Quem tá me devendo aqui, o Carlinhos Maracanã, viu? Nem atado o homem não vem. Não vem. O Carlinhos não vem, é meio chucro. É meio chucro. Mas assim, ó, conheço o Tonho desde aquele tempo. Eu conheço o Tonho do tempo do Cotribá velho, pra vocês terem uma ideia, né? Faz muito tempo. Tava falando agora pro André. O campo era aqui atrás do bolão do Maine. E os teus dois irmãos, o Arizão era craque, foi craque de bola. Finado Ari. O outro que era zagueiro... O Guri? O Guri, esse é vivo hoje. Falecido também. Também já é falecido. Lá em Ponta Porã, lá. Lá ele fez a vida dele lá, né? Mas era uma família... Teu pai jogava bola. Eu vi o teu pai, o saudoso, foi um grande benzedor também, né? Naquele tempo o pessoal acreditava muito, né? No seu Diniz, né? O Diniz, agora eu lembrei, seu Diniz. Então, assim, uma temporada boa, mas tu vinha contando aí, falando. Mas voltando lá no início, a gente jogava bola ali no campinho do seu Stein, do pai do Orlandinho, do Mário, lembra? A Nequinha da Progresso jogava bola com nós lá no meio dos piatos, lembra? E ali começou, daí teve o Ouro Verde, antes tinha o Ibirubense, primeiro o Ibirubense, depois o Ouro Verde, daí veio o Ameriquinha. E o Flamenguinho, né? E teve o Flamenguinho, que era o nosso time que saiu do América, porque nós Dava uma divisão de vez em quando. Não pegava time, era muita gente, dava 3, 4 times. E era o saudoso João Paz, né, que era o dono do time. Me lembro uma das camisetas mais bonitas que eu já vesti, né, naquele tempo de guria. E o técnico, quem me lançou foi o Tio Zito. Num jogo lá, num torneio lá em Santa Clara do Ingaí. Tio Zito era o técnico do Ameriquinha, me lembro bem. Eu tinha, antes de ir pro quartel, acho que 16, 17 anos, Tio Zito. Eu vou pedir pro José Antônio Moreira da Silva, o Tonho aqui, confirmar a história do Camargo, porque geralmente no baú do esporte ele começa, né? Ele puxa eu joguei aqui, eu joguei lá. Eles não acreditam. Tá certo, eu sou caçador e pescador, minto de vez em quando, mas quando é sério, né? Não. Brincadeira, gente, brincadeira. Fala aí, Tonho. O Camargo, nós se criamos junto, André.
Uma família de 5 De- irmãos, todo mundo jogava bola. O Mancha, o Valdir, o finado Valdir, nós se criamos na Progresso jogando bola. Ele, por isso que eu acho que ele herdou a profissão de sapateiro. Porque nós ia jogar bola e furava a bola e levava a bola lá para o Mancha, o Mancha lá costurava a bola para nós e nós Começou a... começou ali. Mas o melhor de bola da minha família, né, foi o Chaulinho, mais velho, o Preto, O na Preto. época, apelido Preto, né? O Preto era bom goleiro e era bom ponteiro direito, né? Mas se atirou na manguaça, na marvada, né? Aquela, né? Mas Tempo bom, né, Tony? um tempo que dá saudade, Camargo. Dá muita saudade, E cara. quanto campinho tinha, né, Tony? Tinha campo. Lá na Progresso, lá tu montava 2, 3 times. E daí tinha a parte de baixo, nós jogava ali na frente onde era o Mercado Lamp. O Lambe ali, né? Eu não me lembro o nome Tu, daquela vocês rua. moravam naquela rua ali na Firmino de Paula? Nós morávamos no Firmino de Paula. E Morava do no Firmino de lado Paula. tinha um campo. Tinha 2 campos. Tinha um no Potreiro do Gabi E um do lado da tua casa. e eu do lado de casa ali tinha um campo. Daí vinha o pessoal, o time do Coto lá de baixo. Mandar um abraço pro Mico, agora tá trabalhando na casa do Chimarrão. E nós era o time da Baixada com o time de baixo. Jogava por bolita, apostava as bolitas. Que tempo bom. Mas daí, Tonho, o que tu vinha falando? Eu cheguei um pouquinho atrasado, vou esquentar uma água ali pra nós. Não, Vai é, tomar um café? é uma época boa. Quanta Uma gente boa saiu dali que tu lembra, Tonho? Que eu lembro ali, olha. Olha, se tu vai Deixa a falar gente o nome fora. de todo mundo, tu deixa Deixa a gente deixa fora. de fora. Eu tô olhando as fotos aqui do Tonho, né? Eu vejo o Tonho também no futsal. Também no futsal. Jogou Nós já muito vamos salão, chegar lá, nós já salão. vamos chegar lá. Vamos contar. Nós paramos nos 16 anos no Ameriquinha, depois no São Eu José. vou fazer um café pra nós, que eu não vivo sem café de meio-dia. Na fase do São José, aí você chega lá certamente, né, com... Peguei o tiozito de treinador na fase do São José. E montaram um time bom. Tinha o Mário, irmão do Moisés. Era um time bom. E eu peguei banco. Eu era novato, né? Peguei banco. E fomos jogar no Triunfo. E o Mário se machucou. O Mário era zagueiro. E daí o tiozito me colocou. E dali em diante eu nunca mais saí do time. Dali me afirmei e joguei. Eu joguei 5 anos no São José. 5 anos. Um vice-campeonato e uma vez campeão. E gostava, né? Era a vila ali, tinha... O primeiro título que você conquistou, então, foi no São José. O primeiro título meu veio através do salão mesmo. Futebol do salão. Mas com São José também. Com São José. É esse que você tem as fotos aqui, esse né? aí. Esse aí nós se Inclusive, reunimos e Eu vejo aqui o Alemão, o Claudio Miro Alemão também jogava contigo. o né? Carlinhos, o Moisés. Moisés. O técnico aqui me parece que era o Garrincha. Aí o Garrincha era o presidente do... Aquela época era a CMD, né? Ah, do DMD, É, por isso que ele tá na foto. Ali era o Joãozinho, o técnico. Uhum. Joãozinho, exatamente. O João Cabeleireiro. Né? Isso. Tá aqui de camisa É. branca, o homem. Mas, Ali. eu vou até botar a foto aqui na frente da câmera para o pessoal que está nos assistindo poder olhar também, né? Aí você vai falando, dessa final foi contra quem? Essa final aí foi contra o Juventude do Triunfo, futebol de salão. Eles tinham um time bom também. Ganhamos 3-1 deles. E se tornamos campeão. Joia, né? E sempre juntando aquele pessoal que tinha uma ligação ali, moravam próximos, já tinham jogado, então... Nós tínhamos uma amizade ali, né? Uma amizade que... E nós se conhecia, né? Todo dia nós estávamos juntos, era eu, o Alemão, o Carlinho, o Moisés. E daí a gente tinha uma afinidade já, né? E já se acertava para jogar junto, né? E uma base desse time também foi pro campo, né? Foi pro campo. Uma Aí, base desse time foi pro campo. entrosado, todo mundo numa fase boa. Foi. Aí veio o título do campo. Contra quem foi o título? Contra o Florestal. Isso Contra o foi Florestal. início da década de 90? 90, por aí. acho que é por aí. Não lembro bem, mas foi 90. Imagina o clássico, a fumaceira. Homem do céu. Aquele estádio lá pegava fogo. Pegava Caldeirão fogo. da Vila? Era um caldeirão, cara. Era que nem um greju. De antigamente que tinha aquele cercado de madeira, né? Mas era a torcida. E os dois times
com a torcida grande, né? São José tá louco, tem uma torcida e o Florestal também, né? Então tá louco, né? Uma das maiores torcidas, acho que é do Florestal. As duas hoje? As duas, né? Mas E daí ali era amor à camiseta, né? Botar, amarrava a chuteira e... O tempo que não se cobrava pra jogar. Não se cobrava pra pra jogar. O máximo que ganhava era um par de chuteira, né, Tonho? O máximo que você ganhava. Você jogou de titular, então, nessa final, Tonho? Eu entrei no segundo tempo. Eu tinha levado uma batida no peito e tinha machucado as costelas. E daí eu fiquei acho 2 semanas parado. Daí eu voltei na final. Quem saiu jogando? Mas eu não lembro. Eu sei que Esse time do Vila Nova? Não, do São José. Do São José. Tinha o neguinho do tiozito ali. Tinha o Carlinho, Joãozinho. Márcio Vidraceiro. Era um time bom. Acho que até o Caco jogava nesse time. Era um time bom. É legal isso, né? Porque é uma geração que está saindo, né? De veteranos ali, 30, 32, 35. E outra que está chegando, né? A gurizada, 19, 20, até 22 anos. Então, essa mescla de gerações que deixa o futebol legal, né? Você certamente viveu isso também, né, Tony? Eu vivi sim. Não. Quando você começou, quem é que estava saindo, se aposentando já? Quem é que estava saindo ali era aquela época dos craques, né? Que estavam... Eu ainda peguei joguei com eles contra, tipo, Pelezinho, finado Jair... Né? O Jacaré, o Neguinho da Várzea, Alemãozinho, tá louco, né? o Ivo, né? Então eles estavam... O pessoal do Triunfo, Santo Antônio aí também, né? Jogou contra e a favor esses caras aí. Joguei. Eu joguei contra o Jair e a favor joguei junto com o Neguinho da Várzea ali. Jogou no São João, né? Joguei no São João. Joguei 1 ano lá. Neguinho bom de jogar da Várzea disse que era um exímio driblador. Ali no São João da Várzea eu tinha acertado, tu vê, né? Gostar da bola. Eu tinha acertado com o Bangu. O Bangu tinha montado um time e o Xistera era o treinador. Tinha montado um timão. E daí fizeram um amistoso com o São João da Várzea. E daí eu fui lá. Mas eu queria era jogar, sabe? Gostava da bola. Queria jogar. E daí eles já tinham o time mais ou menos definido, botou eu na reserva, né? E daí eu fiquei na reserva. Daí terminou o primeiro tempo, veio o pessoal da Várzea. Ô, Tonho, vai jogar com nós na Várzea lá? Daí eu disse, mas eu... Não, vai jogar com nós lá, tu é titular. Lá foi o Tonho. Lá foi o Tonho. O Tonho... E eu ia ganhar os trocos ali do Bangu, né? Os trocos não digo, a chuteira, né? Uma Copa Livre, né? Sim. Ia ganhar. E daí, não, lá tu vai jogar. Daí fui eu pra lá. Daí naquela época fui eu, o Marcolan, Suzico e o Tatata era o goleiro. Nossa! O São João tinha um timão, hein? E daí pegamos eles lá e ganhamos deles lá. 1-0. Bangu? Não, 2-1 ganhamos do Bangu. E o Bangu tinha um timão, cara. Tinha Chiquinho, Darlan, companhia ali. Imagina. Olha a diferença desse cara aqui, né? Vou mostrar aqui. Aí, ó. Mas eu era um varão. Eu me lembro. Eu era um varão. Tu e o Ari. O Ari também era magrão. Eu era. O Ari era magrão. Era um varão. Eu, na época do São José ali, quando eu comecei ali, ó, eu e o Alemão, nós saía correndo, fazia a volta no trevinho que vai para Vila Hermane, saía lá embaixo lá, pegava o trevo secundário, ia lá no campo do Grêmio, nós dava 12 voltas no campo antes de começar o treino, e treinava, e daí vinha para casa correndo. Nós não ganhava um pila, cara. Entendeu? Daí, jogar tu não jogava, mas tu tinha um fôlego que eu vou te contar, cara. Tava bem preparado, né? Bem preparado. Tu pegou aquele time do São José ali, da gurizada, era você, o Ortiz, o Alemão, o Carlinhos. Mas o Carlinhos já é mais velho um pouco. O Moisés estava no auge, né? Tava pegando juventude, né? Quem era o goleiro, lembra? O goleiro do São José. Não era o da Floresta lá, o Jefferson? O Jefferson. Não sei, não lembro do goleiro. Porque na Progresso não tinha goleiro. Não tinha goleiro. O único goleiro da Progresso que tinha, foi o André Almeida. O André Almeida, depois, que eu me lembro. E o Shaolin no salão. Né? Mas não tinha goleiro. Né? Chegou a jogar com o Kiko Gardinho, naquela época do... Joguei no São José, né? E joguei no Grêmio com ele e com o Marquinhos. Chega um pouquinho mais perto aí. Tá? Joguei com ele e com o Marquinhos.
Os caras boleiro, né? O Kiko tá louco. O Kiko Gardinho, eu quero ver se consigo trazer ele aqui. O Kiko era outro neguinho da várzea. Que a bola grudava no pé. E era só perna esquerda. Só né? perna A esquerda. direita era só pra subir no ônibus, né? O Kiko A jogava tua bola, característica, Tonho, era um lateral de apoio ou mais defensivo? Eu comecei de lateral e eu joguei pouco de lateral. Daí fui para zagueiro no São José e também joguei pouco de zagueiro. Daí depois só centro médio. Foi ser cabeça de área, né? Jogava com a No cinco. Grêmio era cabeça de área. Jogava com a 5. Jogava. E quem Máriozinho foram Pedroso aqui, hein? É, o Mário Pedroso. Quem foram os... Você falou alguns nomes aí, né? E aqui eu vou citar, inclusive, para ajudar o Tonho a me dizer aqui quem foram os grandes atletas com quem ele jogou do lado, mas aqui no time do Vila Nova tinha o presidente Neco, Tolentino, Schumacher, René, Butina, Serginho, Garcia, o Garcia do Ferro Velho, né? O Garcia Vogt, o Garcia. o Osmar, o Tonho, né? Nosso entrevistado hoje, o Valdeci, o Sapo, né? Que é hoje açougueiro. Açougueiro do Bútica. O Sapo aqui tava fininho, cara. Foi lateral do Juventude tempo. Adãozinho. E aí aqui tinha o Mário Pedroso, o Bug, né? O Van Carlos Terres. Cafu. Isso. O Bug era lateral, né? Lateral direito. O Bug. O Moacir. Acho que é o Moacir Von Graff, né? Jogava bola também. Esse era ponteiro Era direito. bom, Pegou ponteiro. Juventude, pegou Grêmio. Jogava né? bola também. Jogava bola. O Betinho, o Easy, Balaca, que é o Balaquinha, né? O Balaquinha aí hoje trabalha no posto. Que... Não, o irmão dele. O Balaca de Rio Grande. Ah, É o esse Balaca é o velho. Balaca É o Balaca velho. velho. Balaca velho. Aí tem o velho, Nerezinho Balaca e o velho. Evandro. É. O Evandro aqui era um guri, cara. Um guri com uns 16, 17. Aí ele Dá uma tava olhada- começando. Dá uma olhada no Evandro aqui com Aí 16 ele anos tava no Vila começando. Nova, cara. Aí. Que foto sensacional. Eu não tinha visto Viu? essa foto aí. Esse time do Vila Nova aí, cara, esse Betinho. merecia ser campeão. Betinho do Bileco. né? Veja um ataque com... Serginho. Rapaz, que time. O ataque era Betinho na direita, a Nerizinho na esquerda e o Balaca de centroavante. O Osmar. Oh, o Osmar, do esse céu. Osmar não é O pai do Marquinhos. pai do Marquinhos Gabriel, né? O pai do Esse Marquinhos jogou Gabriel. bola. Jogou Ah, bola. o Marquinhos jogou bola. Eu vi jogar. Joguei com ele no tempo do Ameriquinho. No Ameriquinho. Esse era um time bom. E joguei com o Von Graff, né? Tinha um time lá da Vila, quando eu casei em 86, tinha um time lá embaixo, né? Quem é que é o Adãozinho? O Adãozinho era o treinador. Ah, o finado Finado Adãozinho, Adãozinho. técnico do Grêmio, morava aqui, Morava. pai da Débora ali. É. Cara, Aí nós só perdemos pro Florestal, a última partida. Ganhamos no campo do Grêmio que baita time. e perdemos no Florestal. Ganhamos no campo do Grêmio 1-0 do Olha o Florestal na Cabelão Luiz. decisão. Olha o Cabelão Luiz. E- Serginho tava no auge, Serginho tava jogando no Juventude. O meio de campo era eu, Serginho. Eu não sei se o que é que era o outro. Era eu, Serginho. O Butida acho que não tá aí, né? Não. Tá aí? Não tá o Butida não. Butida não tá. Butida não tá nesse Eu time. não sei quem é que era o outro. E aqui Mas era um temos time. Era um Mas time. meio de campo ali jogava o Serginho, era meia de ligação. Meia de ligação. Meia de ligação. O Easy também fazia O essa Easy função também. ali. Né? O Moacir na direita. O pai do Marquinhos Gabriel também fazia meia direita, meia esquerda, né? Mais avançado, mas o Moacir na direita. E o centroavante era o Balaca. Do Balaca. Imagina, cara, era um cano. Não, nós só perdemos a decisão. Só pro Florestal. E eu acho que o Roger Guedes está nessa foto aqui também. Dá uma Eu acho olhada. que tá aí, dá uma olhada aí, Tonho. O Guridinho, Roger Guedes, essas piazinho, crianças né? aí no colo dos pais aí, deve ser gente conhecida nossa aí. Eu não sei se não é esse que tá aqui com A o fiarada. Bug ali. É, eu acho que é, né? Eu também né? achei. Também achei que fosse Numa foto esse ele aí. tá na frente ali, na outra foto ele tá ali na frente. Ali. Sensacional, né? Que foto bacana. Aqui também tem uma foto do Vila Nova, ó. Tem. Que aí é tem ele. o Benini, goleiro É ele, né? aqui, É tem o Esse o aqui. Roger, né? É o É o Roger. Roger. É o Roger. Nenê bem pequenininho aí. E aqui tem uma outra foto daí do Vila Nova. Eu vou passar pro Tonho ver se ele lembra o nome de cada um aí. Aqui nós tinha até o final do vermelho. Vilmar Aldebrand. O Mar Aldebrand. Ele não jogava muito, mas ele incomodava bastante, né? Incomodava. Não, era bom lateral. Era bom, marcava bem, sabia Jogava sair bem. jogando. Aqui era um time que
já era mais Maduro. maduro, mais fraco, né? Como diz o outro. Mas era um time que o Neco gostava apostava, né? E nós tínhamos o Tiozito como treinador ali. Essa foto foi tirada lá em Arroio Grande, no primeiro jogo nosso contra o Atlético de Arroio Grande. Uhum. Um time que tinha um pessoal de Cruz Alta ali, que eu não lembro o nome também. E tu vai passando os anos, sabe que... O goleiro era o Benini, né? O goleiro era o Benini. O Benini pegava também. Benini era bom goleiro. O Benini atacava. Ele se estragou quando ele resolveu jogar de centroavante. Aí foi o homem. Brincadeira, Benini. Vamos passar alguns abraços aqui pro Tonho, enquanto ele vai lembrando de mais algumas histórias aí. Meu Deus, tem um monte aqui. O Newton Martins diz que você jogava muito, era fera. O Delino Batista Iora, o Delo. Tudo bom, meu amigo? Boas lembranças, essas histórias, ele escreve aqui. O Paulo Campos escreve aqui, esse jogava muito, e o mais importante, essa época sem dinheiro. Só agradecer esses que abriram caminho para nós que viemos depois, diz o Paulo Campos aqui no seu comentário. O Cristiano de Oliveira também manda um abração a todos aqui, né? O Cavalo. Paulo Campos diz que bons tempos do São José. O Vanderlei Santos de Souza, o Vande, diz que o goleiro era o Jurandir. O Jura. Tá o Jura, o Jura era o goleiro nosso. Isso. Era. O Jura trabalha no mercado Cotribá, pedreiro hoje. Era bom goleiro no salão. Bom goleiro. Aí ele tá na foto, né? Com nós, ele era goleiro. Quando ficamos campeão, numa foto que tem ele. O Cylon Diniz tá mandando um abraço aqui pro pai. Ah, esse é meu filho. Esse é meu... E o Pedro da Silva também manda os parabéns, meu velho amigo, irmão. Forte abraço aqui do Pedro da Silva. Nossa. O Pedro, esse tá lá em Salvador. O irmão do Ayrton. Ele é sargento aposentado. Ali do Lope, aquela gente do Lope ali. Lembra que ele era mentira goleiro? Lembro. Faz muitos anos que eu não vejo. Eu consegui o contato. Tem uma foto aí do salão, do time do Moisés. Aqui, eu consegui o contato com o Pedro. Aí tá o Jura. Faz um ano que eu consegui o contato do Pedro lá em Salvador. E todo dia nós se comunicamos. Que legal. E hoje eu liguei para ele e disse, vou estar lá na rádio, vou dar uma entrevista, vou contar um pouco da minha história. E eu vou puxar no Face lá e vou estar junto contigo, ele disse. Aí, e agora ele confirmou, viu? Tá aí. Se quiser entrar no ar aí, né, cara? Fui eu, o Pedro e o alemão, o Claudio Miro, irmão do Carlinho. Naquela época que o Guarani de Cruz Alta estava no áudio ali, no gauchão. Nós fomos fazer teste lá, no Guarani. Pessoal, quem quiser entrar no ar conosco aqui por telefone, por ligação no WhatsApp também, 3324-1044, tá? Pode ligar ou pode também ligar pelo WhatsApp, que é o mesmo número. O código de área é 54. Mas olha aqui, olha com umas lembranças aqui. O Canal, zagueiro bem novinho. O Schiffelbein, também, guri. O próprio Benini. O vermelho já era mais criado. O Fio Barbosa, né? O Fio Barbosa. Esse guri aqui não me lembro. São dois de fora. Veterano aqui, o Jorginho. Jorginho Sarturi. O Jorginho. O Jorginho tem que trazer o Jorginho aqui. Jogava bem também o Jorginho. Ele não jogava, largava a madeira, né? Era gadanha. Brincadeira, Jorginho, ele nos ouve lá, ele nos escuta lá. Tá, Jorginho? Não, era bom lateral. Jogou no Grêmio, jogou no Juventude, tinha uma garra, era um cara fantástico, né? O Ari, é o Goga, né? É o Goga. O Ari é tudo uma gorizada, cara. Aquilo que a gente falava outro dia aqui. A maioria da gurizada começou onde? No Vila Nova. E tá aqui. Onde eles não abriam a porta pra gurizada, né? E o Neco ia lá, pegava um Tonho, ia lá no outro lugar, pegava um Mário Pedroso e formava um time. Caquinho também, Caquinho. Gente, então tá aí. Caquinho. Tu vê como... Baú do esporte mesmo, hein? Baú do esporte mesmo. Tá aqui, ó. O Hércio Greff também te manda um abraço aqui, amigo Tonho. O volante jogava muito, foi um prazer jogar ao seu lado e contra também. Jogador que só jogava na bola, diz o Hércio Greff. E o Carlos Conra também manda um abração, Tonho. Gente, nota 10. Uma amizade que a gente... Não apaga, né? Não apaga tudo. E aqui, ó, Ivo Pellegrini. Era bom técnico de futebol, entendia. Era o João. O João era o técnico. Desse aqui. Ele era massagista. Ele era massagista? Ele era massagista. O Joãozinho Camargo. Ele que fundou o time. Ele que fundou o time. Fundou e afundou também. Fundou e afundou. O João é o nosso comentarista aí. O João
Vamos convidar o Tonho esse ano para comentarista nosso nas jornadas esportivas aí. Pode aguardar que nós vamos te convidar também. Vamos lá. Moisés Piazinho, né? Ah, Moisés, quando queria jogar bola, jogava, cara. Ele Jogava tinha uma bola. canhota que eu vou ter que contar. Era impressionante. O que o Garrincha faz nessa foto? Era o presidente do... Naquela época era a CMD. Lembra? Ah, CMD. ele era o presidente Ele era da o CMD. presidente. O alemão carinha de piá, né? O alemão. Gurizinho aí. Né? O Tonho, então, nem parece que é o Tonho, né? Nem parece que é o Tonho. Tonho, você ficou campeão com o São José no clássico diante do Florestal. Aí dá para dizer que foi o teu auge? Aí, o meu auge mesmo não foi aí. O meu auge foi no... O meu auge foi no Vila Nova. Né? Aqui, quando eu tinha... Nessa foto aqui, que tava... Tá o Balaca de centroavante ali, que o Neco montou esse time ali, era o meu auge. Ali eu achei que eu tava bem preparado, bem... Mas eu... Era sempre uma média, sabe, Andrei? Não, nem mais e nem menos, era aquilo ali, sabe? Mas eu acho que ali era o meu auge. Mas Daqui eu saí, daqui eu fui pro Grêmio. Daí do Grêmio eu pulei lá pro Cruzeiro de Alfredo Brenner. Lá eu fui vice-campeão com o Cruzeiro. Você jogou o estadual amador na época com o Grêmio Esportivo Ibirubá. Ibirubá. Você conseguiu jogar alguma partida ou estava no elenco? Eu ganhei 3 Greju com o Grêmio. Grejos. 3 Greju. Naquela época tava o Marquinhos lá, tava o Kiko Gardim, o Ferreira era o treinador, Ferreirinha. Isso a gente vai falar aí espumoso. dos anos 91, 92, 93? Era essa época, 90, 91 por aí. Era essa época aí. Ferreira era o treinador. E haviam viagens para fora também ou vocês faziam mais... Era a região aqui, né? Tapera, Espumoso aqui. Que times jogavam, lembra? Como? Na região, os times que jogavam. Nós jogamos contra o América, contra a 15. 15? Era na volta aí sempre. Mas eu não cheguei a se classificar. Mas era um time bom. Tu fez amizade, Como é que era uma semana pré-Greju? Antes de um Greju? Sabe que Greju era Greju, né? Era que nem um clássico Florestal de São José. Tu ficava... Era o que falava, semana inteira semana o inteira tu assunto ficava esperando no dia. E eu tinha o costume de nunca chegar cedo antes do jogo. Eu chegava em cima da hora. Sempre em cima da hora. Tudo que era jogo, assim, que... Não uma mania minha, sabe? Eu chegava, bem dizer, no horário. Daí, E às vezes deixava o treinador aflito. às vezes os caras iam me buscar, quando eu saía no portão, eu entrava no outro. Que nem o Butiaco também fazia assim. Joguei com o Butiaco junto lá de Colorado. O Butiaco também fazia a mesma coisa. Era o último a chegar no Era vestiário. o último a chegar. Ou ficava escondido lá por fora, lá para deixar os caras aflitos. Mas é um tempo que dá muita saudade. Sim. É uma pena que não volta mais, né, cara? É só lembrança e tu não volta no tempo. Que técnicos você lembra, assim, de serem os grandes professores para ti? Eu aprendi bastante com o Ferreira, o Adãozinho Dãozinho era mestre. e o Nenê Almeida também. Eu aprendi muito com eles. Da estofaria do Da Nenê. estofaria do Nenê. Ele era o treinador do Cruzeiro. Foi técnico do Grêmio também. Do Grêmio também. O Adãozinho foi técnico do Grêmio, foi técnico do Juventude. Eu aprendi muito com eles. Chegou a pegar Valdir Weber no Juventude, não? Não cheguei a pegar. Você jogou um jogo no Juventude, Tonho? Você jogou mais no Grêmio, né? Mais no Grêmio. No Juventude foi como a tua história? No Juventude, foi o começo. Uma manhã chovendo, me bate na porta lá em casa o finado irmão, o irmão do Camargo, o finado Mancha, e o Capal, e o Peters, também falecido, né? Vamos jogar com nós. Daí eu era piazão, né? E naquela época o Juventude tinha um timão. Tinha Zezinho e companhia. E o Mancha era titular, lateral direito do Juventude, já jogava. Com 13 anos, o Irineu Marangão apostou nele e o Nelson Nicolori. Vamos botar esse piá aí. O Darlan foi pro Atlético. Não, foi pro Cacique da Rio Grande e daí sobrou pro Mancha.
Eu disse, não, vamos. E eu fui. Daí fizeram uns amistosos aqui na cidade, não entrei. Daí fui no Fortaleza. Lá me botaram na fumaceira. Lá. E era clássico, era E pegado, era né? pegado. Com 15 de novembro, Lá era Colorado, Selva, Cacique, a própria Sais, né? Mas acho que a maior rivalidade era Fortaleza e Colorado no Metoque. Colorado no Metoque era fumaceira. Era fumaceira. E daí joguei lá. Joguei uma partida lá, joguei essa partida lá. E daí depois não deu mais certo, e daí eu acabei saindo e Voltou pro Grêmio. voltei pro Grêmio. Fiquei no Grêmio daí. E aí o Cruzeiro de Alfredo Brenner existia na época. O Cruzeiro. O campo era lá embaixo. Lá embaixo na Baixada. Saindo pra- Mas não jogava amador, né? Não. O Cruzeiro O era Cruzeiro é só municipal. E O Cruzeiro tinha um time bom. Tinha ali o Narciso. Dizem. O Tiso. E daí tinha o Claro, o ponteiro esquerdo. era o dono do time, o Narciso. E o bicho, ele não jogava como tinha uma força física, né? Ele levava tudo no peito, na raça. E daí o presidente ali, acho que era o... Tinha o Volney aqui, o irmão do Volney, o Charles Veículo. Lembra? Finado. Ele era o presidente do clube. ele era o cara que pegava nós aqui e levava pra lá pra treinar. E tudo. gostava do futebol. E gostava. Salão ele gostava. E também jogava, não era ruim, né? Mas ele jogava. E nós, daí daqui da cidade tinha eu que ia pra lá. Tinha o Garcia, o Neguinho do Nordo. Neguinho jogou lá. Jogou lá, o Neguinho. Era eu, o Neguinho, o Garcia. Nós três jogava lá. E o Tale. O Tale da Vila Hermana. Nós jogava lá. E o Ronai era o goleiro. O Ronai era O Ronai pegava. O Ronai pegava. Era bom goleiro. O Ronai era nosso mais goleiro. no salão. Foi goleiro da ZIF aqui, veio de Santa Maria. Lá fazia tempo que eles não participavam mais. E aquele ano eles investiram. Pegaram nós da cidade aí, montaram um time bom. E nós ficamos vice-campeão. Chegamos até... Lembra quem até é a final. Contra quem foi? Desculpa. Foi contra o Florestal. Então Tudo batia no Florestal ali. Tu jogou no Florestal? Não cheguei a jogar. Não cheguei a jogar. Você jogou então, começou no... Eu comecei no Ameriquinha, que praticamente é o mesmo São José, né? América, São José. Daí vai pro... Daí eu fui pro Cruzeiro. Cruzeiro de Alfredo Brenner. São João da Várzea. Vila Nova. E no Grêmio. E uma partida no Juventude. Começo da... Teve convite para ir pro Bangu, não foi? Florestal, não foi. Você também não jogou no Florestal, né? Não. Tu fez teste no Guarani, tu falou antes, Eu né? fiz teste, fiz um teste lá. A tua carreira terminou cedo, você considera? Ou poderia ter jogado mais? Eu parei com 32 anos, André. É cedo, né? Cedo. Eu dei uma distensão, um problema no músculo da perna e... É que tu era muito pesado. Né? Eu era muito pesado. E ali começou a... Deu problema. E daí eu parei. Mas se eu tivesse assistido, de repente tinha ido mais 1 ano, 2 anos, né? Mas daí parei. E o Tonho era zagueiro, fazia gol, deixava de repente... O Tonho gostava de fazer gol, cara. Essa era a minha pergunta. O Tonho gostava de fazer gol, cara. O Tonho era... Tu fazia gol, tu cobrava falta também, né? Cobrava falta. Gostava, cara. Eu lembro... Eu morei 5 anos em Porto Alegre com a minha irmã. Eu tinha, eu tinha 14 anos, eu fui passear umas férias pra lá. E nas férias eu conheci o patrão dela lá, o Paulo Saraiva de Mello. Ele era diretor de esporte do Juniores do Grêmio. Nós morava na Zenha. Dava 5 minutos até o Olímpico. É pertinho. Bairro da Zenha. E daí ele começou a me falar de Grêmio, e eu gostava de jogo, né? Daí ele me levou lá, olhar. E eu até, umas 2, 3 vezes, eu fiquei de enxerto lá no meio da gurizada, sabe? Faltava um outro, né? E ele dizia, tu tem futuro. Mas daí já tava terminando as férias. E daí eu disse pra minha irmã, mas eu queria ficar aí morando contigo. E louco pra pegar a proposta dele, né? Meu negócio era bola, né? Daí ela disse, não, vamos ligar pra mãe, se a mãe te deixar, não tem problema.
Daí a mãe ligou, ela ligou pra mãe deixou. Só que daí apareceu um serviço de fotógrafo. Na Doutor Flores lá. Estragou tudo. Estragou. E daí eu fui trabalhar de fotógrafo. De fotógrafo. Que Fiquei história, 5 hein? anos lá, cara. 5 anos em Porto Alegre. Lá. E não foi jogar bola. E não fui jogar bola, cara. Daí larguei de mão. Daí eu saía, tinha bastante festas, essas coisas, aniversário, casamento. Daí tinha um amigo meu lá que trabalhava comigo lá, e daí ele, eu vou te ensinar tudo aqui dentro, e daí eu abandonei, cara. Abandonei, cara. Então você tem... O cavalo passou. Passou encilhado. Você foi fotógrafo mesmo. Foi fotógrafo. Trabalhei 5 5 anos lá. anos. O centro de Porto Alegre ali eu conheço tudo. Dentro da cidade, o centro ali eu conheço tudo. Ali. Nós vamos transmitir jogo lá, vamos levar o senhor de guia, então. Que joia, né? Fotógrafo. Fotógrafo, quem diria, hein? Quem diria, né? E daí fiquei 5 anos lá, daí a mãe adoeceu uma época lá, e daí eu disse, não, eu vou voltar. Daí eu voltei embora. Daí aqui começou a jogar Aqui bola eu de comecei novo. a jogar bola de novo. O Giancarlo Timan também manda um abraço para você aqui. Conheço ele. Sayane Loise, te apoiamos muito, pai. Diz a Sayane. Sayane Loise. Loise. Você que escolheu o nome para ela? Fui eu, essa fui eu. Por que o nome Sayane Loise? Porque a minha família... Eu sou Silva. A minha esposa é Sandra. O mais velho é Sávio. Daí tem o Sailo e a Sayane. Tudo com S. Tudo com S. Só eu fiquei no sobrenome, né? Ficou a Sandra, o Sávio, o Sailon, a Sayane e a pequena agora, que tem 6 aninhos, é Sara. Sara. 4 filhos. 4 2 homens e 2 mulheres. 2 homens e 2 mulheres. E Os guris jogam bola? Não quiseram nenhum. nenhum, né? Não. Um é especial e o outro não teve jeito, não quis. Né? Deu uma experimentada, né? Mas não. Vai ver que as meninas agora vão desmontar. Vanderlei Santos de Souza disse que é verdade. Você estava sempre atrasado. Nós ficava louco esperando o Tonho. Diz o Vander. Abraço, Vander. Barbosa Júnior também disse que você foi um grande zagueiro, Tonho. Um abraço. Vander disse que foi contra o São José a final. Cruzeiro, São José. São José, pode Campeão, gol do Carlinhos Maracanã. Pode ser, então. É isso aí. O Vander é um cara 100% Eu já vi também, um né? cara apaixonado por futebol. Mauro Charão Pipe era apaixonado por futebol pelo Grêmio. Mas um cara pelo futebol igual o Vander, na região, eu... Tinha o Flávio Agnes, que era outro apaixonado. Claro, vamos tirar o Capal fora, né? Sim. Mas da nova geração, o Vander, fantástico. Não, o Vander foi um cara que ele fez pela Vila ali, não tem fundamento, né? Tu tem que... Só tem o São José. Claro que é um time, é uma comunidade, é um coletivo. Mas só tem o que tem, esse luto que tem, porque persistência do Vander. Eu tenho 3 coração. Eu tenho o São José, o Vila Nova e o Grêmio. É meus times, né? Entendeu? Mas Azul e amarelo. Entendeu? Mas eu devo muito ao Vander ali, ao pessoal da Progresso ali, que ali foi o caminho, né, cara? O caminho de eu começar a jogar bola e... Se tu gostar, tu vai, entendeu? Agora, se tu não gostar, não adianta tu querer insistir, porque daí tu não é da coisa, não. Mas se tu é da coisa e tu gosta, nem que tu não joga nada. Tu... Participa. Nós tínhamos aquele campinho de areia ali, na pracinha ali, na pracinha ali. Nós chegávamos do serviço ali, nós reuníamos ali, 8 times, 8, 10 times nós reuníamos, depois das 6 horas, depois do horário de serviço. Aquele barranco ali, mas aquilo ali, era um estádio. Ali era 10 minutos corrido. O ganhador ficava, o perdedor saía fora. Se tu perdia a primeira, tu podia pegar teu time e ir pra casa tomar banho, porque tu voltar de novo já era escuro, entende? E daí tinha um pessoal que ali do final do Zeca, ali, que era um crente ali, o Derli, o motorista de ônibus ali, aquela gente ali, né? Sim, sim. E ninguém gostava de pegar eles pra jogar. Porque eles não eram. Mas eles corriam, sabe? Te marcavam e davam o cutucão. E às vezes eu chegava meio atrasado, eu pegava eles lá, né? E montava um time com eles, né? Daí eu não era bobo nem nada, né? Ia lá na frente, fazia um,
e voltava para trás. E ali eu tirava tudo. Limpa trilho. Ele limpa a trilha. E daí ali nós ficávamos, né? Jogava até escurecer e ninguém tirava nada. Ficava de novo na quadra. Mas era uma época muito boa, cara. Mas tá louco. O legal era esse, de tu escolher, né? Tu escolhe. E o goleiro, às vezes o cara, o mais ruim levava a bola, né? Geralmente o mais ruim era o dono da bola. Era Ele o tinha dono que da bola. jogar, senão não jogava, né? Chegou a jogar com bola de meia, aquela feita de carpinca que antigamente fazia. Quando era piazão, acho que sim. Me lembro que a mãe da Nequinha, não me lembro o nome dela, o Orlandinho lá, ela fazia as bolas maiores. A Dona Sema, mãe do Kiko, do Pedrinho. Tu jogou com o Kiko, jogou com o Pedrinho, né? Joguei. O Kiko era um baita centroavante, cara. O Kiko tá louco. Mas um zagueiro, um cara miúdo, pequeno, zagueiro bom que nem o Pedrinho, né? Bom também, bom. Saiu muito pouco, bom. Saiu pouco. Nós pegamos eles lá no Pinheirinho. Jogava São José e Pinheirinho. Eles eram lá do Pinheirinho, né? Eles gostavam de jogar lá, né? Jogavam lá. Casa do Érico, né? Muito amigo, né? Carlos Rios diz que te viu jogar, baita jogador, e o sogro treinava. Um abraço. El Paraguacho, um abraço. Paulo Verche diz que o Tonho era um grande amigo, jogou muita bola. Barbaridade. O Paulo tá louco. O Paulo é um amigão do peito. Eu e o Paulo trabalhava junto de pintor. E o Paulo, ele apitava jogo meu. Nós trabalhava junto. E o pessoal, às vezes, no jogo gritava, né? Tá puxando o saco, né? Trabalho junto, né? É normal. Perdi o jogo na segunda-feira, cobrar, mas como, homem? Aquilo lá não foi falta. O cara não. Não, mas some. E assim era o pessoal, né? Chegava, nós trabalhando junto, né? Chegava no estádio lá, né? Quem conhecia, né? Gritava. Tá ganho o jogo. Paulo vai apitar, o Tonho vai jogar. Isso que é o legal, né? Isso era o bacana, tá né? louco, mas sempre... Porque eu me lembro, o pessoal trabalhava expulso junto, tu nunca foi, Tonho? Hã? Nunca foi expulso. Foi expulso. Eu era... Dava uma lenha e era chorão, reclamava. Eu era... Tipo, brigava, né? Eu brigava dentro de campo. Tu briga até No bom teu sentido. companheiro, no bom sentido, né? No bom Mas lá sentido. fora termina tudo. Eu peguei o... Eu joguei contra o Rubens e o Roberto, de Santa Bárbara. Eles jogaram no Boa Vista ali, uma vez vieram jogar ali no Municipal ali, o pessoal pegou eles para jogar ali. E eu jogava no Cruzeiro. E aquele Rubens dava uma lenha, cara. Meu Deus do céu. E era um paredão, né? Eu cruzei, eu era piá, né? E ele já estava quase encerrando a carreira. Eu cruzei por ele e ele me chamou na lenha. E eu levantei bem bravo, né, cara? Me enchi o saco dele. Daí eu disse, mas... Fiquei o jogo inteiro, mas ferveu o sangue. Daí eu aprendi com ele. Daí depois do jogo, terminou o jogo, daí ele chegou em mim e disse, pegou pelo braço. Ô, centro médio. Aqui dentro é uma coisa, aqui fora nesse outra, perto de 5. E é assim que você É faz. assim que você faz. É assim que você faz. O Suzico também manda um abraço ao Tonho, baita zagueiro, diz o Suzico. Joguei junto com o Suzico. Aprendi muita coisa com o Suzico. Suzico, gente muito boa, cara. Era 100%. um baita de um centroavante. E no salão, um pivô. Trabalhamos junto na mesa. Tio Adão foi Adão, técnico do América. O Tio Adão da Silva. O Adão tinha um time de tempo de piazada ali no Colibri, ali era um campinho ali, o Suzico montava um time e nós aqui da Progresso, Comanche. E nós ia jogar contra o time do Suzico ali. Ali, né? Que tempo bom, hein? Ali eu conhecia o Suzico. Ali nos coqueiros hoje não tem mais. Hoje é casa do Ayrton Statuloba. Ayrton Statuloba, né? Ayrton Statuloba. Ali era o campinho, é verdade. era um campinho. Não tinha grama. No campinho não tinha grama. Tonho, 1995, final do triunfo com o São José. O que você lembra desse jogo? Esse jogo não terminou. Parece que teve um sururu aí no final. 1995. O jogo não terminou. Campo do Juventude. Quem está lembrando essa história aqui é o Cristiano Spengler, diz que jogou contigo em 95 a final, triunfo em São José. Diz que foi garfiado. Eu não lembro desse, eu lembro de um Greju de juniores que deu um sururu. Num Greju de juniores. Esse eu não Em lembro. 95 eu estava começando no rádio. Também não me lembro. Não consigo lembrar. Eu lembro de um jogo que o Triunfo tinha o Zanata, o Balaca, tinha um timão, o Neguinho do Tiozito, e o São José era nós, tinha o Filmar Aldebran, e daí trouxeram, só que o
o Zanato, o Balaca tinha decisão lá em Selba também, no mesmo dia. Mas como o Triunfo estava pagando eles ali, grande, eles vieram jogar aqui contra o São José. E ele começou o primeiro tempo, nós saímos ganhando 2-0 do Triunfo. Terminou o primeiro tempo, eles viram que, certo, não ia ter mais volta, né? Pegaram, trocaram e foram fazer a decisão deles lá em Silva. Daí entrou o finado Aldebrand, entrou uns outros lá, né? E não é que os caras viraram o jogo pra cima de nós e ficaram campeão. 3-2, cara. Eu nunca esqueço dessa. Como diz o Capau, tínhamos que botar os cacos pra ganhar o jogo. Eu nunca esqueço dessa. Nós tava 2-0, cara. E eles ganharam o jogo de nós 3-2, ficaram campeão. Mas é bastante história que tu, às vezes, não vem na memória tua, como tuas amizades, que eu brigava dentro de campo, mas era dentro de campo era uma coisa, mas fora de campo era outra. E a amizade que eu tenho hoje, André, eu vou ter que contar, cara. Até, mudando de assunto, eles, antes das eleições, vieram atrás de mim. Tu não quer se filiar nosso partido, um partido aí para ser vereador? Daí eu pensei, com todas as amizades que eu tenho, né? Se todo mundo votasse eu ia... Mas não é assim que funciona. Eu disse, não. Eu prefiro minha amizade mesmo, né? E às vezes tu passa um conhecido, Tonho, me abraça, bate no ombro, como é que tá? Fico pensando, mas conhece esse cara aí. Só não lembro da onde. Porque é tanta gente, sabe? Que passa na tua vida que tu acaba esquecendo. E é uma época que... Que joia. E, Tonho, quem foi o teu grande torcedor? Teu grande incentivador, aquela pessoa que você olhava, né, para o lado ou para a tela e estava lá torcendo por você? Meu grande torcedor que foi o finado Arizão, cara, meu irmão, cara. Depois que ele parou, cara, daí eu levava ele. Eu levava ele no show. Ele ia comigo. Daí ali no César, depois do jogo, o Neco ia ali, pagava X pra gurizada, pagava cerveja. E eu levava ele. Porque eu tinha obrigação, sabe? E eu sabia que ele gostava de mim. Não que os outros não gostavam. Mas ele era um cara que estava sempre comigo, sabe? Ia pra te ver no jogo. Ele ia pra ver, sabe? Ele gostava, sabe? Como ele me levou e eu gostava dele, sabe? Tempo da Cotribá ali, né? Uma ligação maior, né? Sabe? Puxa um pouquinho, né? E os outros já não eram muito da bola. Gostavam, né? Mas não eram muito da bola. E o Arizão gostava, né? O Arizão foi um craque, cara. Foi craque. O Arizão foi craque de bola. E o Arizão, infelizmente, sofreu um acidente. Sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente, parou cedo. Mas eu tive o prazer de ver ele jogar, tanto no Cotribá como nos outros times aí. Era um baita de um cara. E outro, era um cara, a gente estava sempre dando risada, né? Eu nunca vi tristeza naquele homem. Mesmo depois que ele ter sofrido o acidente. Não, e tudo, ele não. O que aconteceu com ele, com um colega de trabalho, né? O Ari sofreu um acidente, um colega, faleceu outro dia aí, o Marquinhos. Estava transportando uma máquina, né? É um arado? E ficou o cabeçalho para fora. E o Ari vinha vindo embora, né? E daquele mesmo lado, não bate na cabeça do homem. Ele foi dar um susto no Ari, disse que vou tirar um fininho do Arizão, porque era um colega de serviço, né? Sim, trabalhava junto. Só que não se fragou que tava com o cabeçalho. O cabeçalho deu, né? E daí ali desnorteou o homem, né? Desnorteou o homem. Mas assim, ó, eu fui vizinho dele ali, do lado ele morou, logo que eu morei, até falando bem a verdade, ele que ajeitou o brick desse terreno onde eu moro hoje. Ele trabalhava junto na Cotribá e ele morava na casa do lado ali. E daí ele disse, Camargo, olha, tem um terreno lá, cara, tu não quer aproveitar e tal, eu comprei. Né? E logo em seguida ele sofreu o acidente. Mas as meninas dele, a filha dele, que é casada hoje com o sobrinho do Griso. Do Griso, lá, a Patrícia? A Patrícia, trabalha lá na Teletransporte. Se criou com o Fábio, tem inclusive a mesma idade, né? E tudo, né? Então, tenho boas lembranças dele. Tanto fora, que foi meu colega de trabalho também, né? Mas no campo, ele jogava bola. E outra, lançamento. E outra, para cobrar falta, ele dava uma batida de pé e um passo para trás e era meio gol. Meio gol, era fantástico. Tio Zito já gritava para ele, essa é tua. Ele pegava a bola, né? E sempre pegava a bola e dava uma secada. Botava embaixo a camisa, fazia assim e batia, né? O Lilo Engel, o Lilo diz aqui que o Tonho e o Neguinho do Nordo, a dupla de volantes do Cruzeiro, fica fácil pro resto do time jogar. Baita companheiro. A dupla de volantes Tonho e Neguinho do Nordo. Um abraço pro Nilo aí. O Nilo também tá louco.
Gente muito boa. Gente boa. Cara, gente fina, tio. Tá louco, olha. Tonho, para a gente encaminhar aí os destaques finais, né? Uma participação sensacional. Hoje eu não conhecia a história do Tonho e passei a admirá-lo mais ainda, Tonho. Parabéns. Que vocês são obrigado. do Vila Nova. Esse rapaz foi presidente do Vila Nova. Vila Nova, Vila Nova, né? 2012. O Vila Nova é o time da gurizada, né? Não adianta, Da né? piazada, da né? piazada, né? É o time... Olha, toda a gurizada que começou assim, que eu me lembro, vem aqui e fala. Outro dia o Enéas aqui, né? Ah, onde é que tu começou? Lá no Vila Nova. Né? E daí as fotos, tu vê as fotos. Isso aqui é uma coisa que não apaga mais. Aqui é uma coisa que não apaga mais. E olha, quanta lembrança boa aqui, quanta gente a gente vê aqui, né? O Mário Pedroso, Piazinho, Bug, Piazinho, Moacir, né? O Roger Guedes aqui, Nenê de Colo. De cara, Colo. né? Aqui o Betinho do Bileco. Bileco, né? Hoje, infelizmente, o problema no pé dele, né? Não, Isso era um raio, cara. Não, Largava ele uma bola pra ele, era um era raio. um cara. Lebrão, Não, ninguém. não, Ele e não. o Carlinhos do Maracanã. O Betinho já era mais encorpado, mas o Carlinhos do Maracanã era pequenininho, cara. Ele dava um drible, ele dava um toque na bola assim e dava aquela. Ia embora. Eu me lembro num Greju, cara. Ele deu um drible, não vou dizer o lateral. Deu um drible no lateral e veio o zagueiro pra pegar ele, né? Ele deu uma cavadinha, pulou por cima e bateu de curva, né? Isso é pra ti, tá? Isso é pra ti, aquele jeito do Carlinhos do Maracanã. Então são boas, lembranças boas aí. Nossa senhora, que coisa boa. Eu não tive a oportunidade de jogar com o Mancha, municipal, no final do Mancha. Mas também admirei muito o Mancha. O Mancha era um irmão meu também. Bah, Da turma de vocês. da se nossa criaram. turma, né? Encontrei o Ortiz ontem, de manhã. Né? Ele tá morando fora de Biruba, encontrei ele ontem ali, né? Passou ali perto de casa, né? E dois lugares que eu gostaria de ter jogado, que eu citei. Um era no Cristal, né? E o outro que eu morei na Cerâmica Pulador também, lá no Pulador, dois times que eu não consegui jogar. Eles fizeram um amistoso uma vez contra o Cristal lá. E o Grilo... E eu tinha um pessoal daqui que jogava lá no Cristal e me convidaram para ir jogar lá. E o Grilo me deu a camiseta, né? E eu fiquei na reserva do Cristal. E daí era um amistoso, não lembro contra quem. E terminou o jogo e o Grilo não me botou a jogar, o professor. Só deu a camiseta. Só deu a camiseta. Daí, num outro final de semana, saiu um time daqui, da Progresso, contra o Cristal. Hoje eu vou jogar contra você lá. Fui lá jogar, né? E o Grilo ficou me olhando, né? Saí de titular, né? E eu jogava, não era bobo, né? Comia a bolinha lá, né? Passou o jogo. Chegou no fim do jogo, eu fui na Copa. Tava o Adilson lá, professor Grilo. Me desculpe, eu não sabia que tu jogava assim. Me desculpe. Mas a semana que vem tu vem jogar pra nós aí. Tu tem que jogar pra nós aí. E nunca mais eu tive a oportunidade de jogar. Agora, esses tempos, eu encontrei ele, faz tempinho. E daí diz ele, tem um presente pra ti. Daí eu disse, o que é? Tem uma camisa aqui pra te dar. Tu nunca jogou lá, mas eu vou te dar uma camisa aqui do time de lá. Que legal. E ele me deu uma camisa, cara. Para ficar, né? Marcado. Pra ficar porque marcado. Tem isso, né? Às vezes é impossível você conseguir participar de todos, mas sempre mora no coração, né? Eu acho que o esportista de Birubá tem isso, né, Tonho? De admirar todos os clubes, né? Todas as diretorias, todas as pessoas têm a sua parcela de contribuição, né? Se o esporte de Birubá, se a gente tem essas histórias para contar hoje, é por causa deles, né? É por causa de vocês, é por causa dessas pessoas. Então, mesmo que você não tenha conseguido vestir as camisas e participar de todos os clubes, não tira, né, o brilho, não tira a importância da tua história, né? Nesse sentido. É verdade. O Éder Silva diz que conheceu o Capuco, morador do bairro Progresso, assiste jogos, atletas do São José jogando junto com meus irmãos o Deio e o Jairo. Abraços aí do Éder Silva. O Capuco, morador do bairro Progresso. Isso era um apelido que logo que eu comecei, acho que eu tinha uns 11 anos. E pegou isso aí, sabe? Mas é coisa coisa de piá. De piazada, né? E a gente fica bravo, daí pega, né? Não. Aliás, não é só de futebol que o bairro Progresso tem história, né? Tem muitas outras histórias no bairro aí de acontecimentos, né? Quando eu leio aqui a palavra Capuco, me lembra do Homem da Capa Preta. Uma vez apareceu lá o tal do... O Capa Era um Tendel, Preta, né?
Camargo, te lembra, né, Camargo? Lembro, eu já tinha casado naquela época. Já não. Não, eu morava na Planalto, eu era solteiro ainda. Sei que era um corrimaster. Era uma corrimaster, né? Mas eu acho que era tudo história também, né? Tudo história. Tudo história. Era o medo fazia assombração. Fazia assombração. Fazia assombração. Tudo história. Mas eu tava vendo aqui, o Butino, agora que eu lembrei, vocês falaram o Butino, eu tô olhando a foto aqui. Esse também jogou bola, né? O Butino jogou bola. Jogou. Butino jogou no Bangu. Né? Também é da turma do Mancha, da turma de vocês aí. Jogou muita bola. Butino, pra quem tá em casa aqui, ó. O René, Butino, o Sargento. Quem é que é o goleiro? Aí é o Chuma. O Tolentino, velho Tolentino. Tolentino. Velho Tolentino da Brigada tá aqui. O Schumacher. Era um mesclado, né? O Vila Nova era um mesclado de gurizada e tinha uns veteranão, né? Mas era um time sempre unido. Rapaz, quanta lembrança boa aqui. Quanta cara nova aqui, né? Então, foi... tudo velho agora. Esse tudo foi um veterano. Pra deixar na história do Vila Nova. Tem que botar num quadro. Tem que enquadrar isso aí. Mas olha, eu ainda queria perguntar pra gente tá quase na nossa hora pra gente encerrar aí. Gol mais bonito que tu fez, assim, que tu lembra? Bom, esse foi um golaço. Um gol de falta do Cruzeiro contra o São José. Tu fez no São José? Eu fiz no São José. No time do coração. O Francisco era o goleiro. É. Mas acho que empatemos 1-1 ou 2-2. Não lembro como é que foi o resultado, eu sei que eu fiz um gol de falta no São José. Eu me lembro que tu cobrava falta. Outra coisa, tu cobrava escanteio, né? Chegou a fazer algum gol olímpico ou não? Nunca fiz. Mas tu cobrava no segundo pau, cobrava. Né? Cobrava no segundo pau. E eu gostava bastante de cabecear também, né? Porque eu era grandão, né? Tava na área sempre, né? Chegava de surpresa. Tomei um baile uma vez marcando o Nenê. Meu primo, Nenê pra tudo. Aquele homem não era fácil de marcar. Jogava, o Garrinho dizia, joga de asa aberta. Jogava ali. Mas homem, joguemos contra o Cristal. E eu dava uns cutucão nele, ele foi dentro da área e ele me deu um tapa, cara. Mas eu, gordo, que nem tu disse que eu sou, né? Me deu um tapa e eu caí nocauteado no chão. Eu tava jogando de zagueiro, centro-médio. Graveta. Daí eu disse pra ele, mas... Diz ele, não, parente, aqui dentro não, parente, aqui é pra homem. E daí eu disse, então tá. Homem do céu, cara. Aquele jogo, eu acho que ele nunca... Foi que nem eu fazer uns 10 calos no garrão. Eu só de biquíni no garrão dele. Terminei com ele de tanto biquíni no garrão. E depois saiu abraçado. Depois ficava bravo, depois saiu abraçado. Mas era ruim de marcar o Nenê também. E Tonho, o que ficou dessa história, o que ficou dessa trajetória, dessa caminhada sua aí de tantos anos no esporte? O que ficou, Andrei, foi saudade e bastante amizade que eu fiz, cara. Essas amizades aí, cara, que nem eu te comentei antes, eu disse, pessoas que tu não lembra mais, tu não conhece e o pessoal te conhece. Isso é um prazer, cara, quando eu encontro uma pessoa lá e diz, ô Tonho, tudo bom? E eu tenho que puxar na memória para ver de onde é que é, entendeu? Se foi do São José, ou foi do São João, de um Cruzeiro, ou de um time adversário que eu não joguei. O importante é a amizade, cara. A amizade hoje é... O que eu tenho de amizade, eu acho que é tudo, cara. Vindo de uma família humilde, né? E o que eu consegui hoje, cara... Graças a Deus, tenho minha família e amizade eu tenho bastante, cara. Tenho natural de... Bem dizer que sou de Birbá, né? Natural de Birbá, me criei aí. E trabalho aí, tenho minha família. Mas acima de tudo, tu tem que saber respeitar o outro para tu ter uma amizade. Legal. O maior patrimônio que ficou... Parabéns. Os amigos. Os amigos. Uma divergência, assim, sempre há, sabe? Um bate-boca, né? Sabe? Mas isso é... Coisa do futebol. Mas saiu lá fora, terminou, morreu, né? Vou dizer um amigo meu, sem ressentimentos. Na minha época, cara, se tivesse uma arena dessa do São José hoje, cara... Se tivesse uma arena lá, um campo, para nós treinar lá, na época que nós formava 2, 3 times, ninguém ganhava de nós, cara. Ninguém ganhava de nós na Vila. Hoje na Vila, se tu pegar 1 ou 2 guri lá que joga bola, é muito. Entende? Mas naquela época sobrava gente. Pois é, uma pergunta, pra gente encerrar.
né, essa questão aí do jogador de fora, tu é a favor ou tu é contra? Eu sou a favor, mas não o time inteiro, né? Uns 3 aí, tá louco de bom, né? Tem que dar oportunidade pra Tem que dar gurizada, né? oportunidade, tem que botar a gurizada, né, cara? E o campinho? Falta campinho, né? Falta campinho. O campinho terminou hoje. Não tem, né? Não tem campinho. Falta o campinho. O campinho era tudo. Falta o campinho. O campinho era o começo, né? Mas Onde sempre. o pessoal se reunia ali, né? Dali que saía, né? E a família inteira. É, e daí vinha um tiozito, qualquer outro treinador lá, vinha lá, olhava lá num campinho lá, ó, vai ter jogo lá no final de semana, quer jogar com nós? Vamos lá. Entendeu? Já E levava aí? o guri pra lá. E eu não tinha telefone, não tinha nada. Tu ia, cara. Teu negócio era bola, cara. Tu ia. Tu gostava da bola, tu ia. É verdade. É verdade. Olha, Tonho, da minha parte, quero te agradecer. Muito obrigado. Olha, uma história bacana, legal. A gente que te conheceu e a gente que conviveu muito tempo. Tu é mais da geração do Nequinho e do Mancho, jogou com eles lá e tal. Mas a tua família, tuas irmãs, a Cota e o pessoal lá foram minhas colegas de aula. Tempo da escola Santa Luzia, viu? Como eu sou velho. O pessoal acha que às vezes eu falo que. Mas não, eu tava lá. Santa Luzia. Escola Santa Luzia. Só pra comentar, mas vocês tinham a casa, tinha o campo. Do lado da tua casa. E eu e o Mancho estudava no colégio. E o Arizão trabalhava na César. Eu rodei o ano só por causa de falta, André. Porque o Arizão, eu matava a aula e me escondia atrás de um poste. Eu driblava meu irmão atrás de um poste e eu ficava no campinho lá, batendo bola sozinho, jogando bola. Sozinho. Tu vê, né? Então, E eu rodei, história uma história, né? Eu rodei um ano só por causa de falta, cara. E eu driblava meu irmão todo dia de meio-dia, quando ele cruzava o serviço, eu driblava ele atrás do poste. Era magrinho, né? E o Mancha ia na aula, de tardezinho eu voltava, nós jogava mais um pouco de bola aí. Fominha. Fominha por bola, né? Tu vê, né? Valeu, Tonho. Muito obrigado, sucesso pra ti. Eu que agradeço, Continua Camargo. esse cara legal, Andrei, bacana obrigado. aí. Viu? Obrigado pelo convite. Semana que vem sai matéria no Jornal do Jacuí pra ti. Te levo lá. Tá morando onde, Tonho? Eu moro do lado do Chagas ali, cara. Comprei uma casinha ali. Na Moro chácara? ali, na floresta, do lado do Mercado Chagas. Primeira casa pra cima. Do lado de cima, né? Casinha vermelha ali. Tá nossa. morando bem, dali dá pra assistir o Grêmio, Juventude de Camarote. Não, tem arvoredo agora, plantaram arvoredo, né? Daí agora já Tampou a complica, frente né? ali. Só fazer um segundo piso lá assim. Vai pra sacada daí. Daí vai sacar. Valeu, Tonho. Muito obrigado, viu? Eu Sucesso agradeço pra a você, o André, e obrigado pelo convite. A gente até se emociona às vezes de contar, né, cara? Essas histórias aí. ti. Uma lembrança Mas boa. é né? uma lembrança boa, cara. E que nem eu disse, né? Uma pena que o tempo não volta mais, né? Verdade. Mas essa gurizada que estão por aí, vamos jogar uma bolinha, vamos se divertir, uma bola, um vôlei, uma atividade física, né? Não vamos deixar... O esporte é bom. O nosso esporte tá morrendo, cara. Tu vê a seleção? Tá morrendo, não tem mais jogador, não tem mais ninguém, cara. E daí? Mas muito obrigado, Camargo. Obrigado, Obrigado André. você. Obrigado Tudo de você. bom. Sensacional. Tá aí, José Antônio Moreira da Silva, o Tonho, nosso entrevistado, contou a sua história no Baú do Esporte desta sexta-feira. Vamos fechando aqui a nossa transmissão ao vivo.